Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Considere que o ácido sulfúrico H2SO4 concentrado, ele possui uma densidade de 1,84 gramas por centímetros cúbicos. Como podemos medir 1 mol do ácido em laboratório? Bom, primeira coisa, né? Como a gente está trabalhando aqui com ácido sulfúrico, ele é um líquido. Quando você vai medir ele em laboratório, é mais fácil você fazer essa medida não com a medição da massa dele, mas com a medição do volume que você tem do ácido. Porque no laboratório, eu vou medir o volume dele. Eu vou colocar esse volume dentro de alguma vidraria, como, por exemplo, uma proveta. Eu posso colocar ele dentro de alguma vidraria volumétrica, né, principalmente, para ter um volume ali mais preciso do que a proveta, que é graduada, e não tem um volume tão preciso assim. Então, assim, eu posso colocar ele dentro de um balão volumétrico, que é bem preciso, para a gente saber ali qual que vai ser a quantidade de volume que a gente vai ter em 1 mol. Mas aí você deve se perguntar, pô, mas como que eu vou medir 1 mol? Com a relação que você pode fazer com a massa molar. Lembra que a massa molar é a massa que você tem para cada mol de uma determinada molécula? Então, aqui, teoricamente, eu vou colocar que a massa molar do H2SO4, ela vale quanto? Vamos pegar na tabela periódica as massas atômicas de cada um desses elementos. A massa atômica do elemento hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. A massa do hidrogênio você encontra na tabela que é 1, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Se você multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula, no caso, o hidrogênio 2 vezes, o enxofre 1 vez e o oxigênio 4 vezes, você vai encontrar aqui os valores das massas totais que a gente tem de cada um desses elementos dentro da molécula. Então, o hidrogênio aparece 2 vezes. O enxofre não tinha nada, professor. Você colocou 1 porque estava errado? Não, não é porque estava errado. É porque quando não aparece nada, você sempre vai dizer que ele aparece uma única vez, tá? Quando aparece um número na frente, é esse número. Então, o oxigênio aparece 4 vezes, o enxofre 1 vez. Agora, vamos multiplicar. 1 vezes 2 é igual a 2. 32 vezes 1 é igual a 32. 16 vezes 4 é igual a 64. Para encontrar a massa molar, você vai somar a massa de todos os átomos que você tem. Então, 4 mais 2 é 6, mais 2 dá 8. 3 mais 6 é 9, então a gente tem aqui uma massa molar de 98 gramas por mol. Ou seja, o que está dizendo a massa molar para a gente? Ela está dizendo que se você tem 98 gramas de H2SO4, o número de mols que você vai ter de H2SO4 nessas 98 gramas vai ser igual a 1 mol. Nessa nossa questão, a gente quer saber como que a gente faz, como podemos medir 1 mol de ácido no laboratório. E eu falei que a melhor maneira, já que ele é um líquido, é medir a partir do volume dele. Então, a gente precisa descobrir qual que é o volume desse ácido. O que eu sei? Que em 1 mol eu tenho essa massa de 98 gramas. Eu posso utilizar essa massa de 98 gramas do ácido e a densidade dele para descobrir qual que é o volume que eu teria que medir nessas vidrarias, certo? Então, a gente vai trabalhar assim, A densidade, a questão fala aqui que é de 1,84 gramas por centímetro cúbico. É 1,84 gramas por centímetro cúbico. A massa que a gente vai ter em 1 mol é uma massa de 98 gramas. Tá? Isso a gente tira a partir da relação da massa molar. Tá? Então, eu estou falando de massa mesmo agora, porque essa é a massa em 1 mol. Tá? Professor, mas não é a massa molar? A massa molar é a massa para mol. Mas a massa que eu vou calcular é a massa para 1 mol. Então, eu vou chamar isso de massa e não de massa molar aqui, beleza? E eu quero descobrir qual que é o volume que eu vou ter que medir em laboratório. A fórmula da densidade é a seguinte, densidade é massa sobre o volume. Como eu quero calcular o volume, eu vou isolar ele, trocando ele de lugar aqui com a densidade.
o volume vai passar multiplicando pela densidade, e a densidade, para deixar o volume sozinho, ela vai passar dividindo do outro lado pela massa. E aí a fórmula que a gente vai ter é volume é igual a massa dividida pela densidade. Volume é igual a massa, que é de 98 gramas, dividido pela densidade, que é de 1,84 gramas por centímetro cúbico. E aqui é só fazer a divisão de 98 dividido por 1,84. O resultado dessa divisão vai ser igual ao volume de 53,26 centímetros cúbicos. A massa que estava em grama aqui em cima corta com grama aqui de baixo. E aí só fica a unidade de medida de volume, que é o centímetro cúbico, tá bom? Então, esse volume aqui é o volume que você teria que medir em laboratório, dentro de uma vidraria. Tá? Então, você vai colocar lá numa bureta, por exemplo, aí você quer ter 1 mol do ácido sulfúrico, você vai colocar lá 53,26 centímetros cúbicos dentro dessa bureta. Tá? E aí, você sabe que dentro deste volume, você vai ter essa massa, e essa massa está para 1 mol, beleza? Ou seja, você vai ter ali 1 mol. É claro que falar assim, é preciso, é exatamente 1 mol, é claro que não, né? Mas é aproximadamente 1 mol que você vai ter ali, tá? Porque 1 mol é uma quantidade exata de moléculas. E é claro que você no laboratório não consegue fazer essa distinção e calcular exatamente 1 mol. Tá? Vai ser bem próximo de 1 mol, mas não 1 mol certinho, que aí não dá para fazer esse tipo de medida em laboratório, tá? Bom, pessoal, então é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima resolvendo outras questões. Eu desejo bons estudos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e ativar o sininho de notificações para receber as novidades do Estuda Mais. Encontro vocês numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!